Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A escalada de tensão entre Rússia e França assusta a Itália. Aí no mapa para vocês eu pintei a França de laranja, parte da Rússia em verde, porque vamos falar da escalada de tensão entre ambos. Pintei a Moldávia de amarelo, de quem eu também vou falar daqui a pouquinho aqui. E só esqueci de destacar a Itália, por favor, destaquem mentalmente aí a Itália no mapa, bota no mapa europeu, ali no Mediterrâneo, porque eu acabei esquecendo de destacar, só para fazer a correta ilustração no mapa aí, tá? Seguinte, a gente vinha falando a respeito daquele posicionamento do Macron, que ficou se discutindo o objetivo dele por algum tempo, quando ele não descartou a possibilidade de intervenção direta de tropas da OTAN na Ucrânia, o que jogou a tensão lá para cima. Inclusive, o Macron utilizou essa tensão para conseguir atuar politicamente no continente europeu. Houve uma certa margem de sucesso, ele continua colhendo frutos disso. Só que até então, pelo menos conforme a gente vinha discutindo aqui, a coisa ficava no plano da política que o Macron faz a partir dessa tensão, com pouca probabilidade de qualquer atuação direta real, porque a França não reúne muitas condições nem políticas, nem militares no momento, nem apoio para isso, para fazer esse tipo de manobra. Até porque boa parte dos países europeus, membros da OTAN, pularam fora, não abraçaram a ideia. Foi aquele passo atrás que os países deram que acabou deixando o Macron como o cara que deu o passo à frente. Só que o fato é que o Macron ele ficou parado e realmente ficou exposto de maneira proposital, porque isso surtiu efeito com alguns países que têm setores anti-Rússia. Isso acabou funcionando bem para acordos de defesa, acordos da indústria bélica que o Macron acabou costurando. Só que críticas que a Itália tem feito e que setores de oposição ao Macron têm feito ao próprio Macron, eu acho que mudam um pouco esse panorama. Isso aí gera um ambiente um pouco mais preocupante, principalmente a partir de falas que foram expostas por figuras de oposição da França, tanto à direita quanto à esquerda, porque alguns partidos ali, alguns líderes de partido levantaram algumas questões que fazem com que a gente ligue o radar aí para conseguir pegar isso, porque aí tem questões mais complicadas que envolvem o quê? A possibilidade da França estar se movimentando para antecipar uma ação da Rússia em Odessa. Aí, quem está acompanhando aqui o canal, ou quem acompanha em outros canais com mais atenção o que está acontecendo na Ucrânia, já liga o alerta aí, porque a situação muda um pouco de figura. Por quê? Porque a situação de Odessa é muito importante para a Rússia. Uma expansão da Rússia em Odessa, o controle de Odessa e uma conexão com a Transnistria na Moldávia é algo muito importante para a Rússia. Algo, digamos assim, fundamental, inclusive para a manutenção da parceria que tem entre a Rússia e a sua presença militar na Transnistria, que é uma região autônoma da Moldávia. Só que aí o que acontece? A França estabeleceu um acordo, até discuti isso com vocês aqui recentemente, esse acordo foi da semana passada, um acordo de defesa entre a França e a Moldávia. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais encardida. É por isso que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando o termo escalada, porque a coisa pode realmente escalar se tudo isso aqui se concretizar. Aí a gente sai do plano Macron falando para gerar efeito político e abrir mercados para a indústria bélica, assim como aumentar a sua presença e importância geopolítica,
para a possibilidade de uma escalada real de confronto. Então, isso que transpirou nas falas de políticos franceses, do que eles colocaram ali de intenções do Macron no que tange antecipar a Rússia em movimentos em Odessa, isso é importante por quê? Porque faz total sentido pensar que a Rússia pode fazer movimentos posteriores ali, porque já foi um objetivo da Rússia que ela momentaneamente, me parece, congelou para conseguir reforçar pontos que já tinha garantido. Só que a Rússia não faz sentido, pelo menos ao meu ver, a Rússia abrir mão das suas intenções em Odessa, até porque isso poderia gerar uma conexão com a Transnistria, e aí a gente já vê o Macron também se movimentando junto ao governo da Moldávia. Aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura. Eu acho que a coisa se torna assim, não estou dizendo positiva, estou dizendo que a coisa se torna mais interessante em termos de compreensão do que está realmente acontecendo. Eu acho até que vocês, quando essas peças foram sendo unidas aí, se é que vocês já não juntaram essas peças antes, opa, aí tem alguma coisa, aí tem um fato importante que precisa ser observado. Trago a seguinte matéria, tá? Vamos começar essa discussão aqui. Começar não, já comecei a discussão, né? Vamos ilustrar ela agora, né? Matéria do Le Monde. O ministro da Defesa da França diz que enviar tropas de combate para a Ucrânia não está na mesa. Já vou entrar na questão da Itália, já vou continuar a discussão aqui, só vou começar por essa questão do que o ministro da Defesa falou. Mas aí continua a matéria. O presidente francês Emmanuel Macron, no mês passado, causou ondas de choque em toda a Ucrânia quando se recusou a descartar qualquer opção no conflito. Quando a gente vê matérias que falam que o chefe do Estado-Maior da França colocou isso para os seus pares, já estava colocada ali a questão de Odessa, então, né, de antecipar movimentos da Rússia em Odessa, porque há ali a questão da Transnistria e a questão da Moldávia, que é uma questão importante. Moldávia está pintada em amarelo ali no mapa. Tá? Então, assim, o que o ministro da Defesa está colocando ele está, ao mesmo tempo que ele ameniza o posicionamento, ele coloca um posicionamento assim, não vamos colocar tropas de combate, ele não retira a questão de que podem ser colocadas tropas ali para treinamento, auxílio para a questão da indústria bélica. Só que, quando o Macron fala sobre Odessa, e essa é uma questão chave, ela já transcende também a questão da Ucrânia, porque já não está se falando só de Ucrânia aí. Um movimento da Rússia em Odessa também representa uma questão da Moldávia, porque a Transnistria é uma região da Moldávia. Moldávia é aquele país que eu pintei de amarelo ali ao lado da Ucrânia. Ou seja, já antecipa algo que pode aprofundar a tensão. Por quê? Porque se a Ucrânia, a OTAN, já está fazendo todo esse barulho que é o movimento russo e tal, a gente sabe todo o contexto ali. Que na verdade é uma expansão da OTAN, uma agressão da Ucrânia contra povos etnicamente russos que a Rússia respondeu, mas que a OTAN trabalha como se fosse uma expansão russa em direção à Europa ocidental, digamos assim, a dominar toda a Europa, né? O velho risco russo, né? Que antes era o risco soviético. Agora, imaginem vocês um movimento russo que amplia a atuação russa na Ucrânia e mira a Moldávia por causa da Transnistria. Isso aí já é um outro passo. Então, a França setores franceses têm tentado amenizar, mas o que o Macron deixa transparecer já estamos buscando movimentos para além da Ucrânia. Na Ucrânia, mas mirando também Moldávia e assim por diante. Letrinhas vermelhas. A França disse que quer dar suporte com treinamentos, e a França até coloca que a Ucrânia precisa recrutar mais gente para manter o fronte. E se vai recrutar mais gente, precisa de treinamento. E ajuda com a indústria bélica, e aí envolve muito a questão de setores financeiros por causa do dinheiro fruto dessa indústria bélica. E, inclusive foi até a República Tcheca, apoiou uma ideia da República Tcheca que é criar um consórcio internacional para a compra de munições para abastecer a Ucrânia. E lógico que a França se faz presente aí vendendo as munições. Então é geopolítica e é
porque não tem como desvincular, as duas coisas estão totalmente entrelaçadas, é também interesses econômicos, não há como desvincular. Eu sequer consigo imaginar discutir geopolítica sem discutir interesses financeiros. Então tem isso foi o que o ministro da Defesa colocou, suporte de treinamento e suporte bélico. Só que toda a circunstância da fala do Macron, do chefe do Estado-Maior conversando sobre a presença de tropas, transparece algo mais. Não estou dizendo que vai acontecer, só estou aqui ligando pontos com todo cuidado, você sabe muito bem, para a gente não criar aqui uma abordagem ao estilo realismo fantástico, mas essa questão da preocupação com o avanço da Rússia em Odessa, conectado com o acordo de defesa entre a França e a Moldávia, e o crescimento da tensão e a quantidade de matérias sobre a questão da Transnistria, já que há presença militar russa na Transnistria, porque há população etnicamente russa na Transnistria, isso tudo junto na mesma panela dá um caldo aí que é de se observar, né? Letrinhas azuis. O Macron teria citado o envio de tropas para o caso da Rússia avançar para Odessa. Aí a gente tem realmente, e isso foi tanto retratado por setores da direita francesa, que são oposição ao Macron, quanto setores de esquerda, que são críticos também ao Macron, que saíram assustados de conversas com o governo francês, porque as conversas deveriam tranquilizar, mas não tranquilizaram. Que está no radar da inteligência francesa esse movimento de antecipação da Rússia em Odessa, porque nunca saiu do radar essa questão de Odessa. Tanto é que eu falei recentemente aqui, que para a Rússia seria um movimento importante. Eu até comentei, longe de mim querer dar conselhos à Rússia. A Rússia já está muito... Quem sou eu para dar conselhos militares à Rússia, né? Mas lógico que deve estar no radar da Rússia a questão de Odessa. Se está no radar da Rússia, a OTAN também está ligada nisso. Aí uma antecipação da França ali poderia realmente gerar problemas. Letrinhas azuis. E outra, né? Um movimento da Moldávia com apoio francês contra a Transnistria forçaria a Rússia a fazer algo. E a Rússia vai fazer algo por onde? Avançando sobre Odessa? E aí conectando já? Isso seria um salto na escalada de tensões na OTAN, porque extravasaria, na Ucrânia, quer dizer, porque extravasaria a questão da Ucrânia, entendeu? Porque já atingiria uma região autônoma da Moldávia, que é autônoma, mas é uma região da Moldávia. Lembrando que a Moldávia também não é um membro da OTAN, assim como a Ucrânia também não é. Letrinhas azuis. Lembremos que o Macron assinou um acordo de defesa com a Moldávia, que ali tem a questão da Transnistria, que eu já discuti com vocês algumas vezes, e também com a Armênia. Então essa questão entre Rússia e França, ela está se tornando cada vez mais tensa. E porque quando a gente olha para o cenário do continente africano, a gente vê a Rússia avançando sobre vácuos franceses. Então a França perde espaço aqui e busca recuperar ali. Letrinhas vermelhas, o Macron tem dobrado a aposta na agressividade contra a Rússia. E isso repercutiu bem em vários países. Então foi um movimento, digamos assim, acertado do Macron. Acertado no sentido estratégico. Vocês sabem muito bem que eu não apoio o Macron. Mas foi um movimento acertado no sentido estratégico. Porque repercutiu bem. Isso gerou algo positivo na Moldávia, logicamente, o Macron fechou até um acordo. Isso gerou uma recepção positiva na República Tcheca. Isso gerou uma repercussão positiva nos países do Báltico como um todo. Então houve uma repercussão positiva. Foi um movimento acertado do Macron. E também tem essa coisa da França estar, de certa forma não, ela está realmente em um atrito interno com forças britânicas e estadunidenses, que puxam o tapete da França no continente africano, assim como sabotam o projeto da Europa continental. E convém observar essa questão da França aí, né? Continuamos. O ministro da Defesa italiano, que é o Guido Crosetto, ele disse o seguinte: a França e a Polônia não podem falar em nome de toda a OTAN sobre o possível envio de tropas para a Ucrânia. A Itália é contra. A Itália é contra, assim como a Alemanha foi contra, assim como o Reino Unido apresentou-se contra também.
Mas há ali um projeto francês. Essa questão das tropas aí me parece um projeto francês. E a Itália é contra, e a Polônia, setores políticos poloneses que estão ali numa situação muito complicada, porque tem protestos de setores agrícolas e de transportes que estão indignados com os setores econômicos ucranianos e com o próprio governo ucraniano, e a Polônia tem que manter o seu apoio à Ucrânia sem, porque isso é projeto da OTAN e a Polônia é um membro da OTAN, e manter um alinhamento com o projeto da União Europeia e manter um alinhamento com esses setores sem deixar a coisa degringolar dentro de casa. Aí foi o quê? Foi um dos ministros da Polônia e falou que havia sim a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, até porque a Polônia disputa com a França essa liderança militar da Europa continental. Ela quer se projetar como uma liderança, então ela precisa rivalizar com a França. Só que rivalizando com a França, ela joga muito combustível no seu cenário interno, porque os agricultores poloneses estão com um ódio visceral da entrada dos grãos ucranianos nos mercados poloneses. E não é só na Polônia, na Europa isso também é um impasse enorme. Aí vem a Itália e diz, opa, mas o que a França e a Polônia querem falar por todo mundo? Aí já há um obstáculo, que é a forma como Itália, a Alemanha, vem essa questão. Letrinhas verdes. O Guido Crosetto afirma que a medida levaria a escalada levaria a uma escalada de tensão, lógico, envio de tropas da OTAN, e afastaria um possível acordo de paz. Por quê? Por que buscar um acordo de paz? Porque há uma crise fruto dessa guerra. Ninguém mais aguenta essa guerra na Ucrânia. A própria Ucrânia não aguenta mais essa guerra. O Francisco, aí, o Bergoglio, o Papa, aí, ele falou uma coisa que foi óbvia. É a Ucrânia que tem que levantar a bandeira branca. Porque a Rússia já se demonstrou aberta a negociar desde que a Ucrânia não faça pedidos absurdos. Que é o quê? Um pedido de capitulação russa quando a Rússia está ganhando. Onde é que já se viu um vencedor capitular? Isso aí só no fantástico mundo da OTAN. Que alguém que está ganhando vai capitular. Que é óbvio, o que o Bergoglio disse, ele falou, não, a França está perdendo. A França, cara. A Ucrânia, a França também, porque está na OTAN. A Ucrânia está perdendo. Vocês precisam fazer algo, a Ucrânia precisa fazer algo para preservar a sua população, porque não tem mais guerra para fazer. Aí caiu o mundo em cima do Papa lá, que não falou nada demais. Mas o Papa, ele já andou falando coisas, é que a OTAN é muito sensível, né? A OTAN ela tem uma sensibilidade à flor da pele. Não dá para dizer nada sobre a Rússia, porque a OTAN se ofende. O Papa disse uns tempos atrás que os jovens russos devem se orgulhar da sua história. Aí todo mundo, olha só, ele é um amigo da Rússia. Ele falou o óbvio, ele está falando que jovens devem se orgulhar da história do seu país. Vai dizer, não, tenha vergonha da história do seu país. Tem que entender a história do seu país em toda a sua criticidade, mas se orgulhar de suas raízes. É isso que ele está falando. Não falou nada demais. Qual foi o problema? Então, assim, todo mundo que não malha pau na Rússia virou um agente do Kremlin. Aí lá botaram o Papa, acho que a Ucrânia botou o Papa de novo nos inimigos lá da Ucrânia, onde já está o Roger Waters, onde já está um monte de gente que não é aliada à Rússia. O Roger Waters está em todas as listas horríveis que a OTAN faz, né? Embora a Ucrânia não seja um membro da OTAN, mas é uma ferramenta da OTAN. Letrinhas azuis. A França quer se apresentar como liderança frente a países mais próximos à Rússia, mas está incomodando países da Europa Ocidental por causa da crise, que é fruto dos desdobramentos dessa guerra. Só que a crise também atinge a França, lógico, né? Só que a França, assim, não dá, eu sozinha não vou conseguir acabar com essa guerra. Isso aí depende o quê? De uma confluência de liberações que dependem da cúpula da OTAN, Reino Unido, Estados Unidos, depende da Ucrânia, depende da Rússia, depende de intermediários e de outras nações concordarem. Então, se existe uma situação, eu vou capitalizar sobre ela. A atenção está colocada, eu vou capitalizar aí. Até porque a França vinha sendo apontada como alguém uma força que não contribui com a Ucrânia, já que a Alemanha apoia em termos numéricos muito mais, né, em termos de dinheiro. Só perde para os Estados Unidos.
Então a França resolveu reverter essa situação e tem revertido essa situação de uns tempos para cá. Até porque o nível de tensão entre a França e os Estados Unidos e o Reino Unido tem aumentado muito. Letrinhas vermelhas. A França também busca recuperar na Europa um espaço que tem perdido no continente africano. E isso também tem que ser colocado aí no cálculo, né? Aí a matéria que eu estava falando, comentários do Papa Francisco sobre a Ucrânia provocam reação furiosa, mas comentários óbvios do Papa. Ele até se apresentou como um mediador. Claro, também tem o trabalho do Papa fazer o que uma liderança religiosa costuma fazer, propor a paz, o amor, a conversa, o diálogo, vou trazer aqui, vou conversar com aquilo ali, e a gente chega a um... Porque assim, ó, se o Papa falasse, olha, a Rússia, pare de atacar, ele vai estar chovendo no molhado. Porque isso é o que toda a OTAN fala. A fala dele gerou uma repercussão, e não sei até se não foi o intuito do Vaticano fazer isso, porque ele colocou as coisas de uma maneira mais realista. Olha, estão perdendo, abandona aí, cara. E a Ucrânia vai ter que ceder território. Vai ter que aceitar que as populações do leste da Ucrânia não querem mais fazer parte da Ucrânia. Isso é um fato. Foram feitos referendos. Que, claro, são questionados pela OTAN e pelos canais para a OTAN e pela mídia corporativa e por... Assim como a Crimeia também era questionada no início. Mas depois, hoje ninguém nega que a Crimeia quer fazer parte da Rússia. Inclusive tem matéria da própria mídia corporativa para a OTAN lá na Crimeia entrevistando pessoas que querem fazer parte da Rússia. Vai querer o quê? Fazer parte da Ucrânia e ver os neonazis lá da Ucrânia matando geral, a população etnicamente russa? Lógico que não. Então vai ter que ceder aí. E quando o Papa fala de bandeira branca, ele está transitando por aí. O Kissinger, o falecido, né, o Henry Kissinger, ele colocou, um pouco antes de reverter, ele mudou depois o discurso, mas ele colocava, a Ucrânia vai ter que ceder território. Não é realista pensar que ela vai garantir aquele ali, porque já perdeu. Letrinhas verdes. O Papa disse que o governo da Ucrânia deveria ter a coragem de levantar a bandeira branca e preservar sua população. Isso aí repercutiu muito mal, né? A mídia, a gente ligava a TV, via os caras, o Papa cometeu um escorregão ali, né? Vocês viram só como é que é? A mídia costuma elogiar o Papa, né? A mídia televisiva, né? No geral, as posições do Papa, assim, que tenta agradar gregos e troianos, ele tá lá para isso, né? Ele contrasta muito a figura dele com a do Bento XVI, né? Que era anterior, bastante mais conservador, mas o Papa tenta fazer, sabe, uma no cravo, outra na ferradura. Só que percebe assim, ó, se o Papa escorregar, ele é um qualquer, é como eu e vocês, entendeu? Se o Papa criticar a OTAN, não tem arrego para ele, assim, não vai ter arrego para ele. Ele vai tomar pedrada até não querer mais. Então a gente percebe na escala de valores da mídia, que não tem valor nenhum, que na verdade ela é uma mídia pró-OTAN, a defesa dos pressupostos da OTAN, das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, é a coisa mais importante que está colocada ali. Sempre que se contraria aquilo ali, pá. Por isso que o meu canal faz justamente o oposto. A coisa mais importante aqui é frustrar o projeto da OTAN, é frustrar o projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Frustrou o projeto, eu vou ver com algum carinho. Posso não concordar integralmente com quem está discordando do projeto, mas eu vou, entre isso e aquilo, é aquilo. Tem que ter clareza sobre qual é o problema do mundo, né? Letrinhas azuis. A avaliação do Papa tem mais a ver com o realismo de que a Ucrânia realmente perdeu do que com a tomada de partido ao lado da Rússia, que seria absurdo pensar que o Bergoglio é pró-Rússia. Isso não faz o menor sentido. Claro, tirando fora aquelas maluquices de Papa comunista, né? Eu nem vou entrar nesse aspecto absurdo de falar uma coisa dessa. Agora, é preciso ser uma esquerda infantilizada e uma direita muito debilóide para embarcar no discurso do Papa comunista, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente a discussão que a gente faz aqui nem requer esse tipo de explicação, né? Já que é a OTAN quem força a Ucrânia a seguir. Então, o que incomodou foi o Papa ter colocado assim, ó, tá na mão de vocês, entendeu? Fazer isso aí. Agora, mais uma matéria para a gente fechar, ainda sobre a Ucrânia. Os republicanos na Câmara, da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, consideram um programa de empréstimo para alguma ajuda à Ucrânia. Isso aqui foi ideia do Donald Trump, que fosse um empréstimo e não um apoio dado à Ucrânia.
Aí perceba que essa coisa do Trump, eu vou acabar com a guerra 24 horas depois, não é bem assim, né? Não é bem assim. Os principais republicanos da Câmara estão a considerar redigir o seu próprio projeto de lei de ajuda externa que trataria a ajuda não militar como um empréstimo, embora fontes tenham advertido que o plano não está finalizado. É preciso tomar cuidado um pouco sobre o que é bravata do Trump e o que ele vai realmente fazer. Eu percebo que as pessoas exageram muito o real poder que o Trump tem. Poder de mudança mesmo. Não estou falando do apelo eleitoral. Ele tem um apelo eleitoral, mas poder mesmo, as pessoas exageram um pouco. Né? E fazem dele uma coisa que ele não é, que é uma figura antissistema. Isso aí seria até um absurdo afirmar uma coisa dessa. Letrinhas vermelhas. Foi o Trump quem sugeriu a medida para que o apoio à Ucrânia passe no Congresso, que agrade alas mais radicais ali dos republicanos que têm pressupostos sobre a alocação de dinheiro. Certas convicções sobre a alocação de dinheiro, sobre a questão de orçamento e aumento da dívida que não vão abrir mão. E claro, os republicanos, letrinhas verdes, os republicanos têm travado o apoio à Ucrânia para desmoralizar o Biden e promover um fiasco contra a Rússia. Só que a dosagem aí o fiasco ele é grande e pode afundar o Biden e todo o regime nos Estados Unidos, entendeu? Então os republicanos eles querem atingir o Biden, só que um fiasco contra a Rússia, que não seria um fiasco, já é uma derrota contra a Rússia, o que representa um fiasco de liderança dos Estados Unidos, já que bancaram que venceriam, isso pode afetar todo o regime de conjunto, porque isso é uma vitória russa. Isso é uma vitória do Trump. O Trump é Putin. Isso é bobagem. Também é outra bobagem que se vê. Isso aí é o discurso do Partido Democrata. Quando o Putin diz, o Biden é o melhor candidato porque é mais previsível, isso significa o quê? Representa no eleitorado dos Estados Unidos como se fosse assim, o Putin prefere o Biden, vou votar no Trump. Porque na verdade o Putin prefere o Trump porque ele é mais divisivo. O Trump gera uma baita de uma divisão no establishment dos Estados Unidos. E isso, ao meu ver, não estou dizendo que eu prefiro o Trump, quero que os Estados Unidos se explodam. Agora, eu estou falando sobre o que o Putin aponta. O Trump é mais divisivo. Olhem o trabalho que a mídia faz, que toda a indústria cultural dos Estados Unidos fazem quando o Trump sobe ao poder. É muita barulheira, entendeu? E todo esse barulho, ele gera problemas nos Estados Unidos. Claro que os projetos do Biden também têm afundado os Estados Unidos, mas o Trump ele gera uma série de empecilhos por causa das convicções que o grupo que está do lado dele promove, que, ao meu ver, é do gosto Putin. Porque isso é divisivo. Sempre que tu divide o poder dentro, no seio, na cozinha do teu adversário, é negócio. Esse papo de que o Putin prefere o Biden, eu não acho que não é. Acho que o Putin prefere o Trump não por afinidade política. A Rússia já falou várias vezes que o governo Trump foi extremamente agressivo contra a Rússia, porque foi. Mas porque o Trump é uma figura divisiva. É sim uma figura divisiva. Tanto é que a gente vê, quando o Trump está no poder, a mídia brasileira, ultracorporativa, ela critica o governo dos Estados Unidos. Então ele é uma figura divisiva. E o Putin prefere isso. Nem precisa fazer um estudo muito longo para ver que o Putin teria medo do Trump. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Vamos continuar e vamos para o outro fronte, Israel. Né? Estados Unidos e Israel protagonizam um grande teatro. Né? O Biden ele quer passar por humanitário ao mesmo tempo em que arma o massacre em Gaza. Ele quer, o gato lá meio vivo, meio morto, né? Ele, ao mesmo tempo, ele arma e critica o massacre. Matéria do portal político. Netanyahu promete desafiar a linha vermelha de Biden sobre Rafah. Ninguém sabe exatamente o que é a linha vermelha do Biden. Se o Netanyahu ultrapassar a linha vermelha, vai acontecer o quê? Ninguém sabe. Ou seja, um ataque de Netanyahu a Rafah, que vai gerar uma escala ainda maior de mortes, o Biden disse, não faça isso. Senão o quê? Ninguém sabe. O primeiro-ministro israelense insiste que a sua prioridade é evitar um outro ataque terrorista como o ataque do Hamas em 7 de outubro, porque isso Israel usa para tudo, né? Mata crianças, que podem virar adultos do Hamas, mata mulheres que podem ter filhos que vão ser rebeldes combatentes do Hamas.
mata mulheres mais velhas que podem ser mães de combatentes do Hamas, explode casas porque pode ter alguém do Hamas, explode hospitais porque pode estar atendendo alguém do Hamas, explode ambulâncias porque lá dentro pode ter alguém do Hamas. Então o Hamas ele vira uma justificativa para destruir toda a faixa de Gaza e matar todos os palestinos. A faixa de Gaza está circulada em vermelho aí. Letrinhas vermelhas. O Biden diz em público querer deter o massacre, mas é quem fornece armas a Israel. Eu não estou dizendo nem levantando nenhuma mentira aqui. Isso é um fato. O Biden nem pode mais fazer comício público, porque os caras vão lá jogar na cara dele isso aí. Então que arrependimento, assim, ó, que comoção é essa com a situação dos palestinos? Tá na tua mão, a bola tá contigo aí. Então diga, olha, eu não posso, vá a público e fale, eu não posso fazer porque tem setores aí que vão me devorar vivo se eu fizer. Mas está armando Israel. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos fazem demagogia ao lançar alimentos por via aérea, já que poderiam forçar uma entrada por via terrestre, sancionando figuras políticas de Israel que impedem. Um dos caras que controla isso é o ministro das Finanças de Israel, que é o Smotrich. O Smotrich é um cara abertamente anti-palestino, uma figura racista de calibre gigantesco. É um sionista, defensor da violência, assim como Ben Gvir. Sanciona esses caras, corta armas se for necessário e deixa entrar os comboios. Não, mas é porque é teatro. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos anunciaram a construção de um porto em Gaza que levará meses para ficar pronto. Se tiver palestino até lá, então teatro, mais uma peça de propaganda. Letrinhas vermelhas. O Biden e o Netanyahu parecem estar emulando um tira bom, tira mal, né? O Biden é o cara que chega lá os palestinos, eu quero ajudar vocês, mas tem o Netanyahu, e daí vem o Netanyahu, né? Aquela coisa de... Vem o tira que conversa lá no interrogatório, e vem o outro, põe a cadeira no pescoço, dá porrada. Então, parece uma dobradinha. Sobre o episódio de Rafah, ameaçando esse ataque para conseguir uma trégua para que Israel possa se recompor, porque a manutenção desse episódio aí dos ataques em Gaza está rendendo problemas para Israel também, que está tendo crise de recrutamento, está tendo muito problema, né? E um desgaste enorme para os Estados Unidos por estar bancando isso. Matéria da The Economist. Continuamos nesse assunto. O Joe Biden está exasperado com Israel, mas não vai parar a sua guerra. A matéria continua. Enfrentando crescente pressão interna e externa, o presidente aposta em acordo de reféns. Então, assim, a gente não sabe onde começam os Estados Unidos, onde termina Israel. O que a gente sabe é que o Biden ele não vai mudar a sua... letrinhas verdes ali. O Biden disse que se Israel atacar Rafah, mesmo assim ele não vai cortar o envio de armas. Então, que diabo de linha vermelha é essa? Onde é que está essa linha vermelha? Atacar Rafah é uma das coisas mais graves que vocês podem fazer. Mas ainda assim eu não vou cortar o armamento. Eu vou bancar o massacre até o final e vou fazer uma crítica aqui que vai ficar registrada nos autos. Letrinhas azuis. O Biden tenta manter o apoio eleitoral sionista, sem o qual é difícil vencer as eleições, mesmo com ele já é difícil, e de setores democratas que criticam o massacre, ou seja, vai ficar equilibrando pratos. E o problema para o Biden é que a maioria dos republicanos, mais de 60% dos republicanos, apoia o massacre em Gaza. Então, sionismo, claro, o Trump pode ser abertamente sionista, e ele não é anti-sionista. Por favor, nunca coloquem o Trump como alguém que vai salvar o Oriente Médio. Ele pode ter convicções sobre gastar o dinheiro no Iraque é desperdício, mas ele nunca vai defender o Oriente Médio, nunca vai. Ele nunca vai fazer isso. O cara quase gerou uma guerra com o Irã, porque houve o assassinato do Soleimani. Então, assim, para o Trump é mais fácil, por quê? Porque a base dele é mais coesa. Os caras defendem o massacre em Gaza. Já o Partido Democrata tem alas que sim e tem alas que não. Só que sem as alas que criticam o massacre em Gaza, o Biden não consegue coesão eleitoral. Muitos querem votar no Trump, porque também é um problema, né? Porque eu acho que o Trump vai melhorar a situação da faixa de Gaza.
O jogo tá difícil pro Biden, né? Continuamos, tá? Trago aqui a seguinte matéria, ainda sobre Israel. A estrada israelense que divide Gaza em duas, da qual eu já falei aqui, atingiu a costa do Mediterrâneo, mostram imagens de satélite, né? Só falta elas terminarem onde vai ser construído o porto dos Estados Unidos, né? E não estou dizendo, é só uma ironia, tá? Não tem nada a ver com a realidade isso aqui. Letrinhas vermelhas. Israel disse que manterá essa estrada que divide Gaza em duas por um ano, pois facilita os ataques. Isso divide ainda mais os palestinos, que já ficam divididos entre Cisjordânia e faixa de Gaza, né? No caso aqui, esses territórios em laranja, o circulado em vermelho é a faixa de Gaza e o maior ali é a Cisjordânia. Agora vão dividir também ao meio a faixa de Gaza e não vão permitir que as pessoas que estavam no norte voltem para lá. Não vão poder voltar até que todos os túneis usados pelo Hamas sejam destruídos. São quilômetros e quilômetros de túneis. Que Israel já admitiu que não vai vencer o Hamas completamente. Letrinhas verdes. Grupos imobiliários de Israel já se movimentam para construir bairros para colonos em Gaza. Porque assim, ó, vai ter uma faixa de um lado e do outro dessa estrada aí, que acho que tem 1 quilômetro, no qual não vai ter palestinos, ou seja, vai ser uma zona de segurança. Aí acho que vai ter uma especulação imobiliária aí. De colonos israelenses, né? Porque isso aí é um projeto de colonização. É um projeto de colonização sionista contra povos nativos. Que foi justamente o que o alto funcionário da ONU, quando se demitiu, falou. O Estado de Israel sempre foi um projeto colonialista europeu que ataca populações nativas. O verdadeiro antissemitismo, né, já que os palestinos são povos semitas, né? Continuamos. Tá? Israel. Israel pronto para invadir o Líbano, mais expansionismo colonialista de Israel. As forças de a matéria do The Times of Israel. As forças de defesa de Israel disseram que as tropas realizaram exercícios de fornecimento logístico para se preparar para uma potencial ofensiva terrestre no Líbano. Manter a guerra em Gaza, o massacre em Gaza, e ataques ao Líbano é muito difícil. São dois frontes e os Estados Unidos já admitiram que temem que Israel não consiga dar conta. No mapa aí está Israel pintado de laranja e o Líbano pintado de amarelo. O que Israel vai buscar? Vai esperar uma trégua para dedicar a sua atenção ao Líbano. O Hezbollah já disse, olha, se quiserem uma trégua também, a gente pode estender a trégua ao Líbano. Israel não quis. Letrinhas vermelhas. Israel diz querer criar uma zona segura para o norte do país, ocupando o sul do Líbano. Ou seja, o norte de Israel ficar seguro, ocupando o sul do Líbano. É bem interessante essa lógica, né? Sendo que o Hezbollah ataca o norte de Israel quando é atacado, né? Então Israel ataca o Líbano, o Hezbollah responde. O Hezbollah é um grupo libanês, grupo político libanês com braço armado. O Hezbollah responde e, viu, estão atacando Israel, vou ter que entrar lá para criar uma zona segura. Letrinhas azuis. Militares já disseram que, se necessário, militares israelenses, podem ocupar o Líbano por 50 anos. Isso é um projeto de expansão, né? Não precisa pensar muito para enxergar isso aí. Mais uma matéria. 5 mortos em ataque aéreo israelita no sul do Líbano, mais de 9 feridos em ataque em Kirbet Selm, diz a Agência Nacional de Notícias libanesa. Não sei como não foi um hospital ou uma ambulância, porque Israel gosta de atacar o pessoal da saúde, né? E atacar pessoas que estão no hospital. Letrinhas azuis. Israel já disse que aproveitaria uma trégua em Gaza para centrar atenções em ataques ao Líbano, já que teria dificuldade para manter duas frentes. Então é possível que uma trégua em Gaza represente um aumento da tensão contra o Hezbollah no Líbano. A questão é, se começam um entreveiro com o Hezbollah, consegue retomar em Gaza as operações? Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos temem que Israel não consiga enfrentar Hamas e Hezbollah ao mesmo tempo, e isso arrastará os Estados Unidos diretamente com as suas tropas para um confronto. Isso vai gerar um ultra desgaste nos Estados Unidos.
letrinhas verdes. Israel está expandindo a oeste em Gaza, a leste na Cisjordânia e a norte no Líbano. É uma expansão, né? Tá aí, ó. É bom o Egito ficar ligado, né? A Jordânia também, é bom todo mundo ficar ligado que Israel está expandindo aí seus territórios, é colonialismo. Todo mundo sabe que amanhã pode ser o próximo. Vamos falar do caso do Haiti, que é uma situação ali bem grave. A gente foi discutindo o crescimento dessa tensão aqui, né? Desde que a coisa começou a se avolumar, começaram a conversar com o Quênia, intervenção estrangeira, morte lá do Jovenel Moïse lá atrás, a coisa vai crescendo, crescendo, e agora os grupos armados no Haiti estão tomando conta. O primeiro-ministro lá, que é presidente interino também, que é o Ariel Henry, ele sequer consegue voltar para o país. Os caras estão tomando tudo no Haiti. Querem lavar roupa suja. E dizem, se o cara não renunciar, a gente vai ser guerra civil. Que é o Jimmy Charizier, que é o líder desse movimento armado aí. Né? Era um cara que atuava para o Jovenel Moïse. Ele fazia o trabalho ali de manter o controle a partir das forças, né, do movimento armado do Jovenel Moïse. Jovenel Moïse foi assassinado, era o presidente do Haiti. E ele foi imposto ao Haiti pelos Estados Unidos. Foi uma enorme crise quando ele foi imposto ao Haiti. O povo haitiano foi para a rua. Aí quando o cara começou a governar, se consolidar, dar o seu jeito, daí começou a se aproximar da Venezuela, da Rússia, da China, lá mataram o cara. Acusam a viúva, mas isso aí tem os dedos, a mão e o braço inteiro dos Estados Unidos nisso aí. E aí volta o caos. Então isso é responsabilidade dos Estados Unidos, né? Como muitas porcarias que acontecem no mundo. Né? E claro, tem todo um histórico aí de sabotagem francesa também, né, no Haiti, que era uma colônia francesa. Né? Traga o seguinte título: Vizinhos do Haiti debatem a sua situação. Traga a seguinte matéria: líderes da CARICOM, que é a comunidade do Caribe, se reunirão na segunda-feira, no caso, né? Já se reuniram, para discutir uma solução para a violência no Haiti. Tá aí o Haiti pintado de laranja no mapa, a República Dominicana completamente apavorada com a situação, fechando fronteira e tudo, né? Letrinhas vermelhas. A comunidade do Caribe teme que a crise no Haiti desestabilize toda a região. Porque esses movimentos ele tem essa... Porque daí se existe um governo mais fraco, insatisfações, isso vai gerando ondas de choque, que muitas vezes estimulam grupos a se rebelarem. E o Charizier é um cara que faz discursos políticos muito fortes, assim, né? Ele é um cara que tem um passado era um cara dos setores de segurança do Haiti. Então ele faz discursos de autonomia política e isso reverbera, entendeu? Isso reverbera numa região onde existe uma grande satisfação com vários governos, com a forma como os Estados Unidos se comportam em relação a esses países. Letrinhas azuis. A CARICOM quer intermediar conversas para garantir o retorno do Ariel Henry, que está em Porto Rico. O Ariel Henry foi até o Quênia para fechar lá o pacto de segurança que foi costurado pelos Estados Unidos, que foi imposto pelos Estados Unidos ao Quênia, né, em troca de parcerias militares, e não conseguiu voltar. Eu acho muito difícil o Ariel Henry voltar para o Haiti e acho difícil ele querer voltar para o Haiti. Se pegarem esse cara aí, porque o movimento armado no Haiti do Charizier, liderado pelo Charizier, tá dominando... Charizier, né? Tá dominando geral, assim. Aí tá o Quênia, tá? Que é quem topou a missão de botar forças de segurança no Haiti junto com outros países aí, né? O Canadá não quis. Os Estados Unidos pediram pro Canadá, não, me tira fora disso aí, que isso aí é só queima de imagem, né? Porque já teve operações anteriores aí que tiveram uma péssima imagem. Deixaram um saldo muito negativo, né? Letrinhas azuis, o presidente e o primeiro... O cara é presidente e primeiro-ministro, tá? Ele é primeiro-ministro e presidente interino do Haiti, que é o Ariel Henry. Já deveria ter saído do poder em 2022, mas quer seguir até 2025. Aí o Charizier falou, não vai continuar mais. Ou se demite aí, ou senão vai ter guerra civil. A coisa, ela transcende e muito a abordagem que a mídia está fazendo, que são grupos
criminosos que, né, estão querendo dominar. É a coisa bem mais ampla, né? Porque a situação do Haiti diz respeito a uma conjuntura de intervenção estrangeira que corta toda a história do Haiti. O Haiti, quando ele tenta se reerguer, tem uma intervenção estrangeira. O Haiti levou ao poder uma figura eleita, popular e democrática, que foi o Aristide, que foi sequestrado a mando dos Estados Unidos. Ou seja, quando o Haiti consegue se erguer, ele sofre golpes constantes e não consegue se encontrar. Então isso faz parte de toda a história do Haiti. Quando não é pela França, é pelos Estados Unidos. Então, isso tem que ser colocado na balança. A gente não está falando assim de gangues, de crime, de narcotráfico dominar o Haiti, que quer, é uma questão policial. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma história de convulsionamento do Haiti a partir de intervenção estrangeira. Letrinhas vermelhas. A República Dominicana fechou as suas fronteiras com o Haiti, deve estar apavorada. E o Bukele de El Salvador aproveitou o caos para fazer campanha política. Diz que vai intervir no Haiti e vai controlar a situação. Isso é bobagem, isso aí é totalmente desnecessária a fala do Bukele, né? Uma fala completamente disparatada, assim. O Bukele, ele teve uma campanha bem sucedida de segurança em El Salvador, pelo menos no curto prazo, não sei se vai conseguir manter essa mesma situação, que reduziu a criminalidade, mas daí ele intervir, achar que vai controlar a situação da Haiti, já é uma bobagem que ele fala. Entendeu? Então o Bukele, ele teve uma operação pontual no setor de segurança e conseguiu controlar o crime organizado em El Salvador, em boa medida. Ele conseguiu reduzir a violência urbana. E isso trouxe uma possibilidade de vida, pelo menos no curto prazo, para a população de El Salvador. Isso é um fato. Tá? Tanto é que ele ganhou bem as eleições aí, ele conseguiu uma boa margem de controle sobre o regime também, mas o fato é que ele reduziu, pelo menos no curto prazo. Agora, se ele vai conseguir um plano permanente de segurança como existe na Nicarágua, por exemplo, que é um plano de repressão, forte repressão aos grupos criminosos, casado com programas sociais e de estabilização da situação, é outra coisa. A Nicarágua é uma coisa e El Salvador é outra. Tá? Aí já é outro papo. Vamos ver se o Bukele vai conseguir manter isso. Agora, ele falar que consegue, isso é viagem na maionese e a campanha dele para a internet. Isso aí... Diga-se de passagem, se ele entra numa coisa dessa aí, ele pode se perder tanto que ele desestabiliza a sua própria situação interna em El Salvador. Aí já é papo de bufão, entendeu? Aí já é viagem na maionese do Bukele. Diga-se de passagem, o Bukele, assim, ó, tirando o fato do sucesso que ele teve nessa questão do combate ao crime organizado, de curto prazo, pelo menos, tem que ver como é que isso vai se processar mais para o futuro, ele fala muita bobagem, assim. E ele é um descendente de palestino que apoia o Estado de Israel. Então, o Bukele é ali, naqueles estritos limites ali do combate dele ao crime organizado no curto prazo. Porque é preciso ver como isso vai se processar. Agora, ele intervir no Haiti, pacificar, já é bobagem. Isso aí já é campanha que ele faz, ele aproveita a situação para se promover. Inclusive, se os caras disseram, vai lá e faz, então, isso aí vai ser um fiasco para ele. É até bom que o pessoal diz, não faz nada. Letrinhas verdes. Porque isso faz parte da história do Haiti, entendeu? Essas intervenções estrangeiras, o convulsionamento. A desordem no Haiti não é um problema de segurança, de combate ao crime organizado. O problema no Haiti é um problema histórico. Um problema de intromissão política, de desestabilização constante do Estado. O Bukele falando essas bobagens que ele fala, é como se ele, assim, ó, eu tenho um prego, eu tenho um martelo e todo problema vira prego, entendeu? E eu já fiz falas aqui sobre o Bukele, que até alguns camaradas que acompanham discordam, pô, cara, não, o Bukele não é isso aí, o Bukele parece que está elogiando o Bukele. Não estou elogiando o Bukele, só estava apresentando o fato de que realmente os índices de criminalidade caíram lá, mas isso não quer dizer que eu vou achar o Bukele grande coisa. Ele tem o apoio porque ele resolveu um problema que El Salvador tinha, pelo menos momentaneamente, conseguiu um apelo eleitoral a partir daí. Porque era impraticável a vida em El Salvador por causa da violência e ela reduziu. Agora, se ele vai manter isso, é outra questão. Ele resolver o problema do Haiti, né? Precisa ser bem perdido para achar que ele vai fazer uma coisa dessa. Né? Mais uma vez, aumentar o tamanho do Bukele. Né? Os caras estão criando um Bukele assim que nem existe. Letrinhas verdes. Setores políticos e do judiciário do Quênia estão travando a intervenção do país no Haiti. Por quê? Porque isso vai ser péssimo para o Quênia.
Primeiro que a intervenção anterior foi tão ruim que o próprio povo do Haiti já nem quer saber de intervenção estrangeira. A situação lá pode não estar fácil, mas não quer saber de intervenção estrangeira. E segundo que as forças, em especial as forças de segurança do Quênia, têm um histórico de violência contra civis. Isso não tem nada para dar certo. Pode ser que dê, claro, pode ser. Se der certo eu vou dizer, olha, falei errado. Agora, não tem nada para dar certo. E último tema, já que estávamos falando do Quênia, estávamos aí numa conexão continente americano-África, vamos ficar na África. Fechou a porta para os Estados Unidos, África do Sul. Trago a seguinte matéria. Os partidos políticos criticam o pedido da Aliança Democrática, que é a oposição na África do Sul, ao Ocidente por ajuda no monitoramento das eleições. O partido da situação, que é o Congresso Nacional Africano, acusou a Aliança Democrática de oposição de colocar a soberania da África do Sul numa bandeja de prata. Esse apelo que a oposição faz a forças estrangeiras para que intervenham no próprio país, para mim, isso aí não é oposição ao governo, isso é oposição ao país, que é o que eu sempre diferencio aqui. Uma coisa é haver oposição a um projeto político que coloca pessoas de esquerda contra de direita, centro-esquerda contra centro-direita, discutindo questões nacionais. Quando se chama os Estados Unidos para dentro de uma discussão política fora dos Estados Unidos, a coisa muda de figura, porque daí já é intervencionismo. Então aí já é um atentado contra o país. Já não é mais uma questão de qual é o melhor caminho. Aí já é isso é uma intervenção que atrapalha todo o caminho. Trazer os Estados Unidos para dentro de uma situação política já é o caos. Então, o que o governo sul-africano está apontando é verdadeiro. Tem divergências no plano político? Tudo bem. Agora, chamar os Estados Unidos já é bagunçar a coisa. É bagunçar. Por isso que assim, a Maria Corina Machado na Venezuela fez curso de golpe lá nos Estados Unidos, foi treinada pelo mesmo centro que treinou o golpista do Navalny, que era russo. Ela não é oposição ao Maduro, ela é oposição à Venezuela. Então, quando o Maduro neutraliza ela como oposição, ele não está errado. Porque ela não é uma candidata venezuelana, ela é uma candidata dos Estados Unidos. Letrinhas vermelhas. A oposição quer usar a ausência dos Estados Unidos, a ausência dos Estados Unidos nas eleições, a sua mediação ali, a sua fiscalização para deslegitimar as eleições e bagunçar a política. Que é questionar o resultado eleitoral, criar um caos enorme. Então, tá certo o governo sul-africano, né? Letrinhas azuis. A África do Sul tem criticado o massacre em Gaza e o intervencionismo dos Estados Unidos. Então é um governo que está na mira realmente. Né? A África do Sul é membro dos BRICS, adversário dos Estados Unidos. Embora não se apresente dessa forma, mas por ser um grupo que pensa questões para aumentar a soberania dos Estados-membros, automaticamente os Estados Unidos são adversários disso. Né? Letrinhas azuis. A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, ela tem acusado Israel de ameaçá-la e ameaçar a sua família também, ela tem criticado recorrentemente o massacre em Gaza, e o regime do país prepara-se para ataques da inteligência israelense pelas críticas que a África do Sul tem feito ao massacre de palestinos, ou seja, sim, deve haver intromissão. E a fiscalização deve ser do governo sul-africano, porque qualquer intromissão de fora pode representar deslegitimar aí o resultado eleitoral. Israel vai atacar, porque a África do Sul tem atacado pesadamente Israel pelo que tem feito em Gaza. Aí, para fechar a discussão, situação da Líbia. Algo, digamos assim, né, fato novo para os últimos tempos, que é os líderes líbios concordam em formar um governo unificado para supervisionar as eleições. A matéria continua. Líderes líbios concordam em formar um comitê técnico para resolver questões pendentes, diz a Liga Árabe. Assim, desde que o Muammar Gaddafi morreu e a Líbia ela era organizada, estável e tinha condições muito boas de vida, né, para a população, posso estar enganado, mas por vários anos foi um dos melhores lugares para as mulheres viverem no mundo islâmico. Né? Depois de que o Gaddafi foi derrubado do poder, a Líbia virou um caos completo, um caos total. Por quê? Porque o Gaddafi foi assassinado e derrubado pelas forças da OTAN, britânicos e estadunidenses, por causa, e coalizão, né, por causa
da sua busca da soberania. Letrinhas vermelhas. As facções que hoje disputam o poder eram mantidas sob controle por Gaddafi, que foi assassinado e o Gaddafi falou, ele sempre falava, né? A partir do momento que derrubarem do poder esses caras que chamam de ditadores, vocês vão ver o que vai acontecer com a região. Letrinhas verdes. Diferentes grupos líbios são apoiados por diferentes forças internacionais que alimentam a guerra. Aí vai ter Egito no meio, vai ter Turquia no meio, vai ter muita gente alimentando isso porque tem interesses dentro da Líbia. Então houve um retrocesso na Líbia. O tipo de política que o Gaddafi levava à frente, que conseguia promover um diálogo e um controle sobre forças tribais, isso tudo foi jogado no lixo e aí o caos impera na Líbia. Se destruiu um Estado. Se destruiu o Estado a partir da morte do Gaddafi, né? Do assassinato do Gaddafi, foi assassinado. Né? E agora tem uma tentativa de promover um diálogo. Muito difícil, né? Por quê? Porque tem muita intromissão estrangeira ali. Não há uma coesão orgânica. E para tu atingir o nível de solidez que o Gaddafi conseguiu botar ali, cara, é muito difícil. Muito difícil. O Gaddafi era um político extremamente habilidoso. E era uma grande figura do sul global, porque ele afrontava os Estados Unidos, afrontava essa força da OTAN, ele afrontava essa dominação do dólar, assim como Saddam Hussein também fazia, né? Não estou comparando Saddam Hussein com o Gaddafi, só estou dando exemplos aí de figura que também foi assassinado, né? Diga-se de passagem. O Saddam Hussein foi julgado, um julgamento fajuto, o cara foi assassinado, né? Em rede de TV ainda. Aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas as propagandas que aparecem durante o vídeo, apenas a receita das propagandas não garante a existência do canal, pelo menos com esse nível de dedicação para manter esse trabalho. O que garante efetivamente a existência do canal, em termos financeiros, é o apoio que alguns de vocês dão, pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio estão aí, não estão em ordem de importância, escolham uma delas. Aquela forma que for mais prática para vocês, todas são bem-vindas. Escolham também o valor, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, não estabeleço nenhum valor, tá? É só aqui pelo YouTube, pelo botão Seja Membro, que eu tenho que colocar faixas de valor ali pré-estabelecidas, mas eu coloco dos 8 aos 80, literalmente, né? Mas são vocês que determinam, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma virtual Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que mais se adequar ao que vocês querem ajudar. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.